Shalom, eu sou o pastor Marcelo Adriano e eu venho gravar esse vídeo para você nesse momento atípico pelo qual estamos passando, tanto o povo brasileiro como toda a população mundial, por causa desse coronavírus, desse Covid-19, essa doença que tem se espalhado aí com bastante velocidade, tanto aqui como aí fora. Hoje, dia 25 de março, no Brasil são 2.278 casos confirmados, 48 mortes. Então não é brincadeira, a coisa é séria e você que pode, permaneça na sua casa. Você que está dispensado das suas atividades diárias, permaneça na sua casa por uma questão própria e pelos outros também. No meu caso, irmãos, como o meu serviço é considerado prioritário, eu estou tendo que trabalhar ainda e o que eu encontro nas ruas? Uma cidade fantasma. Comércios praticamente 90% fechado, engarrafamento não existe mais, buzinaço, filas, estresse, tudo isso do cotidiano da nossa vida moderna, por um tempo isso tudo cessou. Mas o que é isso tudo que está acontecendo? É obra do homem, é juízo de Deus, é um acaso ou é coisa do inimigo? Não sabemos dizer ao certo, porque os desígnios de Deus ninguém pode decifrar. Deus trabalha da forma que Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas uma coisa eu te digo, não estamos sozinhos nesse momento. Não, nós não estamos num barco à deriva, onde o seu comandante, há muito tempo lá atrás, já pulou desse barco e nos deixou à mercê da própria sorte. Não. O Eterno continua no controle, no comando de todas as coisas. Como se fala em hebraico, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Enlor Leolam Vaed. O Eterno reina, o Eterno reinou e o Eterno reinará para todo sempre. Não estamos desamparados, estamos como o povo de Israel lá no Egito, que daqui uns dias, no dia 8 de abril, estaremos comemorando aí a festa de Pêssar. Dessa vez, esse ano, talvez de uma forma diferente, cada um com a sua família, mas esse vírus, essa praga da modernidade, ela veio bem nesse tempo, um tempo quase que junto com Pêssar. E o que foi a festa de Pêssar? Qual foi o objetivo, qual foi o propósito de Deus nessas pragas que Ele lançou contra o Egito? Em primeiro lugar, foi avivar a fé do povo hebreu. O povo que só vivia de lembranças, só vivia de contos, eles só ouviam falar as grandezas que Deus realizara lá com seus pais, Abraham, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Eles só ouviam falar, mas estavam ali numa situação de reclusos, numa situação de escravos, ali há 230 anos como escravos. Um povo que viveu um total de 430 anos no Egito, porém os primeiros 200 viveram como convidados. Jacó e os 70 da sua família desceram ao Egito a convite do governador, a convite do imperador, do faraó, por causa de José. Mas foi passando o tempo, levantou-se outro e outro faraó que não conheceu a José. E vocês conhecem a história, acabou escravizando o povo de Israel. E esse ficou recluso, ficou cativo, escravo, por 230 anos no Egito. Até que o Eterno se recorda das promessas que tinha feito lá para os patriarcas, lá para os seus servos, que através da semente, da zera deles, faria uma grande nação e abençoaria todas as famílias da terra. Então um dos propósitos das pragas do Egito foi trazer um avivamento à fé do povo, para eles poderem contemplar com seus próprios olhos
a glória e o poder de Deus. E o segundo objetivo foi trazer juízo sobre Faraó e seus deuses, mostrando que aqueles deuses que o Egito cultuava não eram deuses verdadeiros e não tinham poder como o poder do Deus de Israel. Dia 8 de abril será, pelo calendário gregoriano, dia 8 de abril, será o primeiro mês do calendário bíblico, mês da Bíblia, o qual estaremos em outro vídeo aí dando mais detalhes, mas eu quero comparar esse tempo que estamos vivendo. Será que não foi algo que o Eterno mesmo proporcionou para que estivéssemos mais juntos? Família mais unida? Como é a vida moderna? É o pai na sala, na frente do computador, a mãe na cozinha, num tablet, o filho no quarto, no celular. E inclusive na hora mais sagrada, que é a hora da refeição, que é aquela hora de comunhão, é aquela hora que teoricamente todos deveriam estar juntos, assentados à mesa, em relacionamento. Isso a vida moderna nos tirou. Quanto engarrafamento, quanto caos, quanto trânsito. E nesse tempo, a única coisa que nós temos que nos preocupar é em não sair de casa. A única coisa que nós temos que nos preocupar é em cuidar dos nossos, em ficar junto, perto dos nossos amados. De alguns, os que convivem na nossa casa, e longe daqueles que estão aí mais afastados. Será que não foi uma maneira que Deus encontrou de dar uma freada em nós? Talvez a apostasia seja um dos motivos em que o povo de Deus esfriou, como lá o povo do Egito em Pêssar. Eles tinham esfriado na fé porque eles não viam mais, eles não sentiam, não sabiam, eles só ouviam falar das grandezas de Deus. Será pelos pecados do povo de Deus e da humanidade? Será? Será que é apenas sinal das coisas que estão para vir? Yeshua fala lá em Mateus 24 que quando vocês verem rumores de guerra, quando verem pragas, não pensem que isso é o fim. Não, não é o fim. É apenas o começo das dores. E o que nós, como povo de Deus, podemos fazer num momento como esse? Primeiramente, nos arrepender. O arrependimento é algo que faz com que Deus mude o seu juízo. Foi assim com a cidade de Nínive. Foi assim com o povo de Israel. Cada vez que eles se arrependiam e voltavam para os caminhos de Deus, Deus deixava de pesar a mão sobre eles. Então nós temos que nos arrepender por nós mesmos, nos arrepender pela nossa família e nos arrepender pelos pecados da humanidade, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que não servem a Deus, mas que vivem nesse mundo. Eu quero trazer uma palavra aqui que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Mas, vendo João, o Batista, primo de Yeshua, que muitos dos fariseus e saduceus vinham à sua imersão, a seu batismo, disse a eles: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não penseis em dizer entre vocês mesmos: temos por pai Abraão, porque eu digo para vocês que destas pedras o Eterno pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Por conseguinte, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Uma palavra dura de João contra os religiosos da época de Jesus. João, que foi o percussor, aquele que praticamente veio abrir
o caminho, a voz que clamava no deserto, abrindo caminho para o ministério de Yeshua. Ele fala para eles terem fruto de arrependimento. O que é um arrependimento sincero? É você ter a dor no teu coração daquilo que foi feito. Sabe? Hoje em dia nós chegamos num mecanismo, vivemos de uma forma mecanizada que nós vamos fazendo. Não temos certeza se está certo ou está errado, mas estamos indo. Não temos tempo de parar para pensar nas consequências dos nossos atos. Não temos tempo de avaliar, não temos tempo de planejar. Por quê? Porque o tempo voa. Ontem era janeiro, já estamos entrando em abril, daqui a pouquinho já é dezembro. Só que agora, tempo não é problema para nós. Agora tempo nos sobra. Tempo o qual devemos utilizar da melhor maneira, se aprofundando nas Escrituras. Tempo que nós podemos dedicar aos nossos, está perto. Né? Temos visto aí diversos vídeos na internet das pessoas sendo criativas para realizar atividades durante esse tempo aí de confinamento, esse tempo de quarentena. Arrependimento. Havia aqui, irmãos, um pouco antes da época de João Batista, bastante tempo antes do nascimento de Yeshua, uma situação chamada de teologia de Sião. É o que acontece hoje com a atual igreja cristã, a igreja gentílica. O que era essa teologia de Sião? O povo judeu, o povo hebreu, acreditava que por eles serem descendentes de Abraão, nenhum mal podia tocar neles. Eles eram descendentes puros de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então o mal não podia tocar neles, independente do seu comportamento, independente do seu posicionamento diante de Deus, independente das suas atitudes. Os profetas dessa época profetizavam paz. Vocês só vão viver em paz. Nenhum mal, nada vai atingir vocês. Só que essa era uma teoria mentirosa. Assim como a igreja gentílica, a igreja cristã dos dias de hoje prega, que basta você erguer a tua mão, dizer que aceitou Jesus, teus problemas acabaram, você está salvo, você não precisa cumprir protocolo nenhum, não tem que ter obediência, não tem nenhuma troca, não existe um se, não existe uma condicionante, não, se ergueu a mão, meu amigo, pronto, repetiu aquelas palavrinhas, aquela oração, teu problema acabou. Você agora é um cristão. Nada te atinge, nada te abate, nada chega até você, nada. E você também não tem compromisso, não tem obediência, não, é graça. É graça, graça é de graça. Não é bem assim, irmãos. Essa é uma teologia falsa. Ao momento que você reconhece, eu não falo nem aceita. Jesus não é um petisco, um coquetel para passar com uma bandeja. Aceita Jesus? Aceita. Não. Você reconhece Jesus como o Filho de Deus, como aquele que pode mudar a tua vida, aquele que pode mudar a tua vida vindoura. E você entrega a tua vida nos caminhos dele. Não acabou aí, pelo contrário. Simplesmente você deu o primeiro passo. É como se você estivesse adentrando uma porta. Mas há uma longa jornada até chegar lá no final. Tem alguma obediência pelo caminho? Lógico. O próprio Cristo deixou lá no Evangelho de João dito que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, obedece. João aqui dizia que os religiosos da época de Jesus, eles não tinham fruto de arrependimento. Eles estavam indo batizar porque talvez fosse modinha. Todo mundo está indo, eu também vou. Vou ser o único a não batizar? Não. Era entrar nessa modinha. Isso é grave, irmãos. Isso é sério e isso acontece. A modinha dentro
das igrejas cristãs, das igrejas gentílicas. E o arrependimento verdadeiro. Há pessoas que pensam que ao emergir, ao ser batizadas, a hora que elas levantam, foi acionado um botãozinho de santidade dentro delas e elas não vão mais cometer pecado nenhum. A vida dela mudou. Realmente mudou. Mas é dia a dia, gradual e sucessiva essa mudança. E ela depende do quê? De estar obediente à palavra de Deus. De estar alinhado aos propósitos de Deus. De estar vivendo uma vida digna para você poder abrir a sua boca e falar para as outras pessoas que você é cristão. Para você não ser motivo de chacota. Você é cristão, mas você que faz isso, que faz aquilo, que está sempre no meio de pessoas mundanas. Mudança. Mudança de rumo. Muda o azimute. Pega direção ao norte. O norte fanal, direção a Cristo. Essas são as palavras que eu queria deixar aqui para vocês, irmãos. Então vamos interceder para que o Eterno tenha misericórdia, para que mais mortes sejam abreviadas, não aconteçam mais, para que essa pandemia venha ter um término com a maior brevidade possível. Então estejamos, irmãos, orando, estejamos intercedendo como igreja, como povo que se chama povo de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, da nossa família e de toda a humanidade, independente se aqueles que acreditam ou não acreditam em Deus. Não tem problema. Mas nós devemos estar unidos, em harmonia, em sintonia, em concordância. Daqui mais um tempo eu estarei gravando um outro vídeo falando um pouco mais sobre a festa de Pêssar. Não estou aqui dizendo, irmãos, que essa praga veio como uma praga do Egito, mas o tempo é praticamente o mesmo. Estamos entrando aí no mês de Abib, daqui a uns dias, o mês onde acontece a Pêssar, a libertação do povo de Deus, do povo hebreu, da escravidão egípcia. E nesse mesmo tempo, estamos aí vivendo essa pandemia, ocasionada aí por esse vírus, que já tenha feito as suas vítimas, que já tem muitas mortes aí, tanto no Brasil como em todo o resto do mundo. Amém, irmãos? Essa era a mensagem, essa era a palavra que eu tinha para hoje. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.